Talvez você não seja tímido. Talvez você apenas tenha aprendido a entrar em qualquer ambiente tentando descobrir quem precisa ser. Você analisa o jeito das pessoas, calcula o que pode falar e apaga uma opinião antes mesmo de colocá-la para fora. Quando finalmente diz alguma coisa, não está conversando. Está fazendo uma apresentação cuidadosamente montada para evitar que alguém pense mal de você. Tu chama isso de timidez, mas talvez exista outro nome: necessidade de aprovação. E quanto mais tu tenta ser aceito, menos as pessoas conseguem conhecer quem tu realmente é. Pensa na última vez que tu conversou com alguém que considerava importante. Pode ter sido uma pessoa atraente, um possível cliente, alguém que tu admira, ou simplesmente um grupo no qual queria entrar. Tu estava realmente ouvindo? Ou uma parte da tua cabeça estava ocupada, pensando se estava falando demais? Se a resposta foi interessante? Se a piada funcionou? Ou por que a outra pessoa fez determinada expressão? Esse diálogo interno transforma uma conversa simples em uma prova. E existe um problema muito grande nisso. Pessoas carismáticas não parecem estar fazendo uma prova. Elas não acertam todas as palavras, não contam apenas histórias incríveis e não possuem uma resposta brilhante para tudo. Elas erram, interrompem a própria frase, admitem que não sabem e às vezes fazem uma piada que não funciona. Mesmo assim, continuam presentes. Enquanto tu tenta construir a resposta perfeita, elas estão vivendo a conversa. Isso não significa que pessoas carismáticas nunca sentem insegurança. Significa apenas que elas não obedecem à insegurança o tempo inteiro. A necessidade de aprovação raramente começa em uma festa ou em uma entrevista de emprego. Ela costuma começar muito antes. Talvez tu tenha recebido mais atenção quando se comportava corretamente. Talvez tu tenha aprendido que discordar provocava conflito. Talvez tu tenha sido ridicularizado quando tentou aparecer. Ou talvez tu nunca ninguém tenha feito nada especialmente grave. Tu apenas percebeu de pouco a pouco que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. Então tu desenvolveu uma habilidade: ler o ambiente. Tu consegue identificar o humor das pessoas, percebe pequenas mudanças no tom de voz e sabe muito rápido quando alguém ficou desconfortável. Essa sensibilidade pode ser uma qualidade, mas quando se transforma em vigilância, tu deixa de ler o ambiente e começa a pedir autorização dele. Autorização para falar, brincar, discordar e ocupar espaço. E ninguém precisa negar essa autorização, porque tu mesmo faz isso antes. E é aí que aparece o paradoxo. Você tenta agradar porque deseja conexão, mas o excesso de esforço produz distância. Imagina conversar com alguém que concorda com tudo que tu diz. Tu diz que gosta de um filme e essa pessoa também gosta. Tu muda de opinião e ela muda junto. Tu faz uma crítica e subitamente ela sempre pensou exatamente aquilo. Pode parecer agradável durante alguns minutos, mas logo existe alguma coisa estranha. Tu sente que está conhecendo uma pessoa que não é verdadeira. Sente que está olhando para um espelho. A conexão não acontece quando duas pessoas evitam qualquer atrito. Ela acontece quando duas pessoas reais aparecem na mesma conversa, com gostos, ritmos, histórias e limites diferentes. O carisma não é fazer todo mundo gostar de fazer. Carisma é permitir que as pessoas percebam você. E isso exige correr um pequeno risco. O risco de alguém não gostar. Isso não significa se transformar em uma pessoa arrogante ou dizer tudo o que pensa. Autenticidade não é falta de educação. É apenas parar de tratar cada interação como uma negociação pelo direito de pertencer. O vício em aprovação cobra um preço que não aparece imediatamente. Primeiro, tu começa a editar suas opiniões. Depois, passa a editar seus desejos. Aceita convites que gostaria de recusar. Ri de coisas que não achou nenhuma graça. E mantém amizades que só funcionam porque tu nunca estabelece limites. Até que chega um momento estranho. Tu consegue ser aceito.
mas não consegue sentir que foi aceito. Lá no fundo, tu sabe que as pessoas aceitaram uma versão cuidadosamente construída, não necessariamente você. Por isso, qualquer elogio perde força. Quando alguém diz que gosta de você, a tua cabeça responde que essa pessoa ainda não o conhece de verdade. Essa é uma prisão extremamente eficiente. Tu esconde partes de si para evitar a rejeição e depois interpreta toda aceitação como falsa. Mas talvez o que esteja faltando não seja mais confiança. Talvez esteja faltando a falta de experiência de sobreviver sendo visto. A confiança não aparece antes da exposição, ela aparece depois. Depois de dizer uma opinião e perceber que o mundo não terminou. Depois de entrar sozinho em algum lugar. Depois de estabelecer um limite e descobrir que algumas pessoas respeitam você ainda mais. Depois de cometer uma pequena gafe e perceber que ninguém passou a semana pensando nela. Tu não precisa esperar se sentir confiante para agir com mais liberdade. Essa sensação pode nunca chegar sozinha. Primeiro, tu realiza pequenas ações sem garantia. Depois, o teu cérebro costuma registrar que você fez aquilo e sobreviveu, que discordou e a conversa continuou, que ficou alguns segundos em silêncio e não precisou preencher o espaço, que alguém não gostou de você e mesmo assim sua vida permaneceu inteira. É assim que a confiança é construída, não apenas com frases repetidas diante do espelho, mas com evidências. Durante os próximos 7 dias, observe toda vez que estiver prestes a concordar automaticamente. Tu não precisa começar uma discussão. Experimenta apenas substituir a concordância falsa por curiosidade honesta. Em vez de dizer que concorda completamente, diga que nunca tinha pensado daquela forma. Diga que entende o argumento, mas não sabe se concorda. Diga que sua experiência foi diferente. Parece uma mudança pequena, mas tu está ensinando ao seu corpo que discordância não significa abandono. Uma opinião verdadeira também cria mais conversa do que uma concordância vazia. A outra pessoa passa a ter algo real com quem interagir. Tu deixa de ser uma plateia e entra na conversa. Tu não precisa possuir opiniões fortes sobre tudo. Dizer que não sabe também é uma resposta honesta. O importante não é fabricar uma personalidade apenas para combinar com o ambiente. Outro exercício é suportar alguns segundos de desconforto. Quando alguém terminar de falar, não prepare desesperadamente uma resposta. Respire e permita que exista silêncio. Tu vai perceber que o silêncio não é um buraco que precisa ser tapado. Ele pode demonstrar atenção e impedir que tu fale demais, apenas para provar que é interessante. Faça a mesma coisa quando uma piada não funcionar. Não tente explicar, repetir ou começar imediatamente outra história para salvar a tua imagem. Deixa o momento morrer. Pessoas confiantes não são aquelas que nunca passam vergonha. São aquelas que não transformam um instante de vergonha em uma emergência. O constrangimento cresce quando você luta contra ele. Quando você aceita o momento, ele passa rapidamente. Existe ainda outro exercício que pode parecer desconectado, mas talvez seja o mais importante. Faça alguma coisa sem contar para ninguém. Leia um livro sem postar. Comece a correr sem transformar isso imediatamente em conteúdo. Aprenda uma habilidade sem anunciar um novo projeto. Vista alguma coisa porque tu gostou, não porque combina com a imagem que tu deseja transmitir. Quando toda escolha precisa ser vista, tu começa a viver como um produto. Até as tuas mudanças pessoais viram campanhas de lançamento. Fazer algo em silêncio devolve a posse da experiência para você. Ninguém precisa provar. Ninguém precisa se impressionar. E ninguém precisa confirmar que aquilo combina com a tua identidade. Tu fez porque tu quis. Esse tipo de liberdade privada aparece depois na forma como você conversa. Porque uma pessoa que possui uma vida interior não precisa arrancar a validação de cada interação. E mesmo fazendo tudo isso, algumas pessoas ainda vão julgar você. Alguém vai interpretar o teu silêncio como arrogância. Outra pessoa vai achar sua empolgação infantil. Quando tu estabelecer um limite, alguém pode dizer que tu mudou. E a pessoa está certa. Tu mudou.
Antes, ela tinha acesso a uma versão tua que evitava causar qualquer desconforto. Agora encontrou alguém que também participa da relação. Tu precisa aceitar uma verdade desconfortável. Não existe comportamento capaz de controlar todas as interpretações. Se tu fala pouco, alguém diz que é distante. Se fala muito, alguém considera carente. Se demonstra ambição, é exibido. Se é reservado, não tem personalidade. Se muda, tá fingindo. Se permanece igual, tá acomodado. Tu nunca vai vencer esse jogo, porque as regras mudam de acordo com quem tá olhando. A saída não é descobrir a atuação perfeita, é parar de atuar para uma plateia imaginária. Carisma não é entrar em um ambiente e dominar todas as atenções. Talvez seja justamente o contrário. É não precisar dominar o ambiente para se sentir seguro nele. É conseguir olhar para alguém sem pensar imediatamente no que essa pessoa pode oferecer. É ouvir sem ensaiar. Falar sem pedir desculpas pela própria presença. E demonstrar interesse sem tentar impressionar. Algumas pessoas carismáticas são expansivas, outras falam baixo. Algumas contam histórias extraordinárias. Outras fazem perguntas tão honestas que tu se sente interessante perto delas. O elemento em comum não é o volume, beleza ou a velocidade de raciocínio. É presença. Tu sente que existe uma pessoa ali, não um personagem esperando a nota do público. Na próxima vez que tu entrar em algum lugar e sentir vontade de se esconder, não tente se transformar imediatamente na pessoa mais confiante no ambiente. Faça algo menor. Permita que uma frase sua não seja perfeita. Permita que uma pessoa discorde. Permita que um silêncio permaneça por alguns segundos. Permita que alguém conheça um detalhe verdadeiro sobre você. O objetivo não é eliminar completamente o medo da rejeição. É parar de abandonar a si mesmo antes que outra pessoa tenha a oportunidade de escolher. Talvez tu não precise aprender a conquistar todos ao teu redor. Talvez precise descobrir o que acontece quando deixa de pedir permissão para existir. Algumas pessoas não vão gostar, mas pela primeira vez, aquelas que ficarem poderão gostar de alguém que realmente está ali.